Olá, eu me chamo Matheus e estou iniciando agora a gravação da apresentação do trabalho da disciplina de qualidade de software. Bom, o trabalho consiste no desenvolvimento de uma taxonomia e também na construção de um relatório no formato da SBC para uma análise de bugs, vulnerabilidades, code smells em algum RTOS e algum projeto FLOSS que representa um projeto, um sistema operacional em tempo real. Bom, o meu trabalho ele consiste na análise de bugs, vulnerabilidades, code smells no FreeRTOS kernel, utilizando a ferramenta CppCheck. Bom, aqui no meu resumo, eu basicamente abordei que a qualidade de software, a qualidade do código, ela é fundamental para a construção de um software robusto e confiável. Ainda mais em projetos como sistemas operacionais em tempo real, que isso é muito priorizado. E também que esse estudo ele propõe essa análise desses bugs, das minhas vulnerabilidades, utilizando o linter CppCheck sobre o FreeRTOS. Foram identificadas severidades e essas severidades foram categorizadas em macrocategorias. Essas macrocategorias permitiram o desenvolvimento da taxonomia e essa taxonomia permitiu para a gente uma visão ampla e geral dos problemas do código para futuramente realizar uma manutenção mais eficaz de código. Bom, na introdução eu achei interessante abordar uma explicação do que são sistemas operacionais em tempo real, que eles são geralmente utilizados para a concepção de sistemas embarcados, não diferentemente do FreeRTOS. E também achei importante ressaltar que o repositório escolhido foi o FreeRTOS Kernel, tem um link do GitHub, e ele foi utilizado para fazer toda essa análise. Ele é um sistema operacional em tempo real que foi projetado para o uso de microcontroladores e também microprocessadores. E ele é um líder de referência nesses sistemas para o uso de sistemas embarcados. Bom, caso você queira saber mais, você pode ler a introdução do artigo e também acessar o website do FreeRTOS. Lá possui mais informações sobre. Bom, o objetivo do estudo é desenvolver essa taxonomia que vai permitir uma visão ampla sobre todos os problemas envolvendo o sistema analisado. E ali a gente vai visualizar bugs, vulnerabilidades, code smells, e essa visão ampla vai permitir que uma futura manutenção possa ser mais tranquila, possa ser menos complexa, e assim a gente pode garantir um software, um RTOS mais robusto, realizando essas práticas de refactoring, né? Na metodologia, eu especifiquei que eu fiz o uso da ferramenta CppCheck, que é um linter que provê uma análise estática, uma varredura, para códigos em linguagem C e C++. E esse linter ele geralmente já é utilizado, é comumente utilizado para softwares para RTOS que foram planejados para sistemas embarcados. E ele detecta bugs, comportamentos inesperados ou códigos potencialmente perigosos. O linter ele faz essa verificação exaustiva no código, né? E ele retorna esses problemas no terminal da aplicação. Esse foi o primeiro problema, pois essa varredura foi feita e jogada no terminal. No terminal era muito complicado, a visualização dos erros era muito difícil visualizar e tomar alguma conclusão. Então, algumas medidas foram tomadas e elas vão ser descritas na metodologia. Mas antes, tem um tópico que a gente explica como que o CVP-Check ele categoriza os problemas. Como eu disse anteriormente, ele foi baseado nas severidades. No manual do CPP-Check, ele mostra para a gente, ele descreve o que cada tipo de erro significa. Por exemplo, a gente tem error, warning, problemas de style, performance, importability, information. E aqui no artigo a gente descreve o que cada um significa e como que a gente utilizou eles como base para macrocategorizá-los posteriormente. Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre a filtragem da verificação. O primeiro contato com a ferramenta, o comando cppcheck enable all free RTOS foi utilizado e ele foi utilizado sobre todo o repositório. Ali a gente viu que, como todos os erros foram retornados no terminal, a visualização dos erros e a tomada de algumas conclusões era muito comprometida. Então, algumas filtragens foram feitas, por exemplo, de primeira, a gente delimitou o escopo da análise para a pasta source, porque lá continha o kernel, o código-fonte kernel do repositório. Então, essa decisão de delimitar o escopo foi muito importante. E
posteriormente, através do manual que foi referenciado, descobri que é possível gerar logs em XML. Isso foi muito importante, pois gerar logs em XML possibilitou uma visualização muito boa dos dados. Ali eu fui tendo ideias para realizar outras medidas. Aqui tem uma amostra de como o XML é retornado. Todo XML tem uma tag root, né, que são os errors, no caso. E aqui a gente vê que a tag erro ele tem o ID, que é o tipo do problema, a severidade, uma mensagem que mostra o que é o erro, e tem a tag location, que armazena o arquivo em que o erro ocorre, a linha, a coluna, entre várias outras informações muito importantes. Também foi realizada uma classificação das severidades em macrocategorias. Por exemplo, foram separadas categorias de bug, code smell, vulnerability, information. Em cada uma dessas, a gente tem as severidades. Por exemplo, a categoria de bug, a gente tem a severidade de error e warning. Em code smell, a gente tem as severidades de style, performance e portability. Em vulnerability, a gente tem a categoria de error. E information, a de information. Information não dava para ser categorizada em outra categoria como bug, code smell e vulnerability. Então, foi necessária a criação de uma macrocategoria só para ela. Bom, outro processo muito importante que foi fundamental para a construção da taxonomia foi o script Python para visualização de informações. Através do XML gerado, me veio a ideia de construir um script onde eu pudesse obter mais informações. Esse script está disponível no GitHub, para caso você queira acessar e ver como que ele foi construído. E basicamente eu vou pular para análise de resultados, onde através do script que foi fundamental para que os resultados começassem a surgir, foi possível identificar, por exemplo, erros presentes no sistema. Aqui eu fiz uma listagem dos 10 erros que são mais ocorrentes, que tem mais número de ocorrências no sistema, mas existem 87 diferentes tipos de erros. Então, eu peguei 10 que mais ocorrem no repositório. Aqui tem um código utilizado para obter as informações dessa tabela. Eu explico ele certinho aqui. Você pode abrir o código e ver também como que está feito, mas a função ela é muito simples. Todas as funções utilizadas foram muito simples e obteram resultados bem relevantes. Bom, também a gente conseguiu filtrar a ocorrência de cada severidade. Por exemplo, separando as severidades, a gente viu o número de ocorrências de problemas relacionados às severidades, né? E aqui a gente viu um enorme número de severidades de ocorrências de style e zero, por exemplo, de performance. Aqui também tem a função associada a esse resultado. Outro tipo de informação obtido foi as severidades e sua quantidade de tipos distintos de erro. A diferença dessa tabela 3 e da tabela 2 é que aqui a gente tem um número total de ocorrências e aqui a gente tem elas associadas aos erros e a quantidade de erros distintos. Por exemplo, a gente tem que style em 36 erros distintos, 36 tipos de erros, ocorreram 27.443 vezes. Então, essa é uma informação muito interessante também. E todas essas informações descritas nesse tópico foram muito importantes para a montagem da taxonomia dos problemas mais recorrentes no FreeRTOS. Essa é a taxonomia. Ela foi criada a partir da ferramenta Draw.io e através dela a gente consegue visualizar as macrocategorias de Bug, Vulnerability, Information, Code Smell e dentro de cada macrocategoria que foi explicadas nos tópicos anteriores, a gente tem as severidades correspondentes e os erros listados, os erros que mais ocorrem. Por exemplo, nesse tópico 4.4.1, eu explico cada erro listado ali, explico um pouquinho mais sobre o que eles significam. Isso é muito interessante, pois se eu pegar algum erro aqui, por exemplo, esse Earth Operations on Void Pointers, e ler a descrição dele, basicamente ele fala que esse tipo de erro de portabilidade ocorre quando operações aritméticas são feitas em ponteiros void. E, como ele não tem nenhum tipo associado, esse tipo de operação não é permitido. Aqui eu estou no VS Code, no fork realizado do FreeRTOS, onde a primeira geração do XML foi feita. Aqui a gente consegue ver a pasta FreeRTOS e a pasta source, e aqui o XML gerado. Se a gente pesquisar o erro dito Earth Operations on Void Pointers,
Por exemplo, a gente consegue ver a severidade portability, a mensagem, o arquivo e a linha. No VS Code, a gente consegue ir até esse arquivo e se a gente olhar a linha, vai ser o 189. Na linha 189, a gente consegue ver que há uma operação de incremento sobre o atributo data. Se a gente tentar descobrir onde o data é definido, só dar uma pesquisada, a gente vê que tem mais operações aritméticas sobre o data, mas é possível verificar que ele é inicializado, ele é um ponteiro void e é feita operações matemáticas sobre ele. Então, essa é uma forma muito interessante de visualização dos erros e refatoração de código. Por fim, a conclusão do trabalho é que é feito um apanhado geral sobre os processos realizados, as identificação de bugs, vulnerabilidades, coisas mails pelo linter, como que foi os processos e que a taxonomia ela é apenas um resultado final, mas que os processos são muito importantes e que essa análise ela foi totalmente baseada na análise estática provida pelo CPP-Check e também pelo script Python, e dessa forma foi possível obter todos esses resultados.